Eu vou solicitar para a Nádia colocar, amigo Zé, que a minha ligação aqui está cortando um pouquinho. Nádia, você pode colocar, por favor? Sim. Bom dia e boa tarde a todos. Só peço desculpas que eu vou necessitar ficar com a câmera fechada, tá bom? Mas estou aqui presente. Então, a Zizi me solicitou para a gente dialogar um pouco e falar sobre como aprendemos, certo? E eu pergunto, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Como pensa que aprendemos? Eu já falei sobre isso, talvez umas 10.000 vezes, mas neste caso sou o último a falar, porque penso que outros terão outras contribuições. Eu irei esperar para ver se é oportuno que eu fale. Certo, professora, agradecida. Alguém gostaria de falar para a gente poder estar dialogando, refletindo? Eu só poderia adiantar uma coisinha, e depois eu acho que vamos para esta. O como aprender, tem que estar ligado às condições de aprendizagem. E essas condições são 5. E foram estabelecidas por Jerome Brunner a partir de escritos de Lev Vygotsky e Luria. Não é dar uma de teoricista, é dizer que toda a prática tem teoria. E então, os princípios gerais da aprendizagem são estes. A aprendizagem tem que ser significativa para cada uma das coisas que nós vamos conversar, ok? Tem que ser integradora, deve ser diversificada, deve ser ativa e socializadora. Cada um destes conceitos tem transferência para a prática, ou vice-versa. E agora vos deixo com a conversa, e se eu vir que é oportuno que eu falo, eu falarei. Gostaria de falar com o caso da família. Tá bom? Se houver um tempinho, falarei. Sim, agradeço. É um bom início para que a gente comece a conversar, isso mesmo. Esses 5 pontos colocados. Alguém gostaria de falar algo? A gente pode começar. Eu Sim. também já intervi muitas vezes neste contexto. Eu diria que os 5 pontos que o Zé referiu, levados à prática, não podem, obviamente, ser através de um paradigma de instrução, como é óbvio, porque esses não desenvolvem estes 5 pontos. Então, o como aprendemos tem que estar intimamente ligado à forma como organizamos o espaço, o tempo e a comunicação para com os aprendizes. Então aí se consegue pôr em prática os 5 pontos que o Zé referiu agora. Agradecida, Luiz. Isso mesmo. Mais alguém gostaria de se colocar? Refletindo nisso tudo, um dos pontos muito importante para o aprendizado é a relação. Um dos pontos. Muito difícil aprender sem construir a relação. A relação com o outro e a relação com o que se aprende. Então, para aprendermos,
para aprendermos, é muito importante que tenha significado para o ser humano que está aprendendo aquilo que ele está aprendendo. Se não tem significado, dificilmente ele vai construir um saber sobre aquilo. E a relação está ligada a criar vínculos com quem está acompanhando aquele aprendizado. A Maria Antônia fez uma pergunta aqui no chat. Professor Pacheco, posso pedir uma ajuda? Poderia, por favor, escrever para mim os 5 pontos? Eu agradeceria. É minhas? Não percebi bem a pergunta, mas eu vou ver aqui. Só um minutinho. Certo. Agradecido. Então, o que aprendemos, se não integra com a nossa ação, né? Vamos falar da criança. Se não existe uma integração da ação com o que ela aprende, vai virar um mero conhecimento, às vezes porque decorou, ou repetiu muitas vezes, né? Decorou, mas não tem um significado difícil de integrar para a sua ação. Então, fica muito claro saber que nós aprendemos de verdade alguma coisa, porque na nossa ação aquilo está expresso, né? Então, mesmo com a criança, com todos nós. Se a gente tem a possibilidade de dialogar sobre o que estamos aprendendo, esse aprendizado, essa construção daquele conhecimento, ela fica muito mais enriquecida. Então, lembrando até Sócrates, né, com a maêutica, que em vez de dar a resposta, ele propunha questionamento, e aí o discípulo ia buscando a resposta, ia percebendo o quanto não sabia ainda sobre aquilo que ele perguntou, e no diálogo com Sócrates ou com os outros presentes, e enriquecendo, e ele chegando às suas conclusões, né? E construindo de verdade aquele conhecimento. Então, dar respostas prontas não está se construindo aprendizado. Então, muitas vezes, quando uma criança constrói algo, e você pergunta, por que você fez assim, né? Ela vai responder até onde ela conseguiu integrar essa resposta do porquê ela fez assim, ou porquê ela seguiu aquele caminho, por exemplo. E quando ela vai explicar, ela própria vai já vendo mais profundamente o caminho que ela fez, se é aquilo mesmo. E quando ela repetir aquele processo, vão surgir mais respostas de entendimento construído nela, não porque alguém disse, o caminho é assim, por isso, por isso, por isso. Mas isso é conosco também a vida inteira, em todos os aprendizados. A gente vai aprender o que a gente experimenta fazendo na construção daquilo, seja qualquer aprendizado. Então, não adianta só a teoria e ficar acumulando conhecimentos decorados, se na hora da prática aquilo não integrou para realizar na nossa ação. Então, alguém mais gostaria de falar um pouco, refletir um pouco sobre isso? Olha, eu posso dar aqui um exemplo Ótimo. do que me aconteceu esta semana, para vocês verem que em Portugal estamos todos um pouco afastados dessa visão que a Nádia agora trouxe. Eu estive numa conferência esta semana em que estava uma senhora da Direção-Geral de Estabelecimento Escolar, portanto é uma parte do Ministério. Ela vai falar sobre o digital, não é? O digital nas escolas.
E logo ao início, ela começou por dizer que a escola deve preparar os alunos para o mundo real. E foi dizendo coisas por aí fora. Depois, quando chegou a minha vez de intervir, eu disse assim à senhora: olha, a senhora tem razão, mas neste momento a escola é o mundo irreal das crianças, né? Aquele mundo não é o mundo real delas, porque é o mundo dos adultos, dos conteúdos, das matérias, dos testes e das coisas que não têm significado. Então é o mundo irreal para elas. Se calhar, eu até depois no fim, assim, meio sarcástico, dei-lhe um conselho. Se calhar se o Ministério começasse a preparar as crianças para o mundo em que elas vivem hoje, que é o mundo real delas, sim, talvez mudasse um pouco. Porque se estamos a preparar para o mundo real é porque ele, para as crianças, ainda não chegou. Para o Ministério, não chegou. E quando chega, a senhora ficou um bocadinho encabulada quando eu disse isto, e os que estavam na plateia riram um pouco. Mas é para vocês verem que se o nosso Ministério acredita que as escolas estão a preparar os alunos para o mundo real, significa que hoje, quando elas estão na escola, não é o mundo real dela, é outra coisa qualquer. Como é que se pode aprender num mundo que não é real? É que é a pergunta que é difícil de responder, não é? É só um à parte. Sim, isso. Agradecida, Luiz, isso mesmo. E aí, dentro disso, uma sala de aula fechada, com paredes. Como se aprende numa sala de aula fechada com paredes, não? Se a gente aprende num espaço imenso que é a própria vida, né? Então, quanto mais longe tem a possibilidade de se enxergar, mais possibilidades de aprendizado. Porque nós temos muitos potenciais enquanto seres humanos. E se podemos ter a possibilidade que eles se desenvolvam, o aprendizado nos torna mais integral, mais completos. E a gente vai aprender para se tornar um ser humano, né? Humanizado. Então, as emoções são aprendidas, o nosso instinto, nosso campo, todo campo instintivo, né? Que é a psicomotricidade, que é a construção de todos os aprendizados pelo movimento, pelo corpo, e como a gente troca com o mundo, também é um fator, né? E as relações humanas, porque na relação a gente constrói o aprendizado. Como eu já falei antes, né? Vou ser repetitiva muitas vezes nisso, porque é um ponto muito importante, a relação. Criar vínculos. Então, é como a gente constrói. Quando a gente está com os outros, a gente aprende, como o professor Pacheco falou, a gente aprende o outro, né? Então, a criança, ela vai aprendendo os seus valores, aprendendo o outro que está com ela, com que ela convive. Então, é muito importante que eu me conheça e perceba quais são os meus valores reais, e esses valores vão ser transmitidos. Sim, Maria Antônia? Gostaria de falar? Oi, bom dia a todas e todos. Bom, eu concordo com você, Nádia, e com o que vem sendo dito nesse grupo, mas eu penso que algumas questões precisam ser colocadas também, para complementar, digamos assim. Não sei se complementa, mas eu vou trazer minha proposição, digamos assim. Eu penso que também não podemos nos limitar a isso, né? Eu acho que limitar a formação infantil ao mundo dela, muitas vezes o mundo dela é um mundo rico, completo, até muito dinâmico, cheio de riquezas, que ela precisa aprender e se colocar e dialogar, mas esse mundo, ele não é único, não é? Os contextos, tem um autor que, e aí eu vou para os autores sim, porque eu gosto de ler, gosto de estudar,
com quem estudou muitas coisas, e que o contexto histórico ele é grande demais para a gente se limitar aos nossos mundos. Ele precisa ser apreendido, ele precisa ser trazido para o mundo das crianças que estão começando também. Muitas crianças não têm oportunidade de sair nem da rua que elas moram, que dirá do bairro, que dirá andar pela cidade, conhecer os movimentos, outros que estão fora dos bairros delas e etc. Se constata isso, inclusive, com jovens que chegam na universidade. Tem jovem que nunca foi a um museu, que nunca assistiu um espetáculo de teatro, pelo amor de Deus. A gente tem uma pobreza material e cultural muito grande nos lugares. Então, assim, trazer esse diálogo intercultural e multicultural para a criança? As leituras, elas das diversas áreas, elas servem para isso. Então, assim, não podemos, dentro dessa reflexão, esquecer da pesquisa e como introduzir essa pesquisa na vida da criança para ela ir dialogando com essas outras leituras que já estão prontas e que pode acrescentar a vida delas, não é? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, porque da forma como às vezes é dito, parece que é só isso que tem para se oferecer para as crianças, e eu acho que é muito mais. Então, eu só queria lembrar isso. Eu não sei como é que vocês interpretam isso, mas eu vejo dessa forma, né? Eu acho que é aí que entra um papel institucional dessa escola que a gente tanto contesta, que ela não pode ser do jeito que ela é, mas ela também não pode ser totalmente excluída. Né? Um conhecimento geral de todas as coisas já foram. Você acabou de citar Sócrates. Então, assim, não é? Tem uma diversidade de filósofos e de outras pessoas que estudaram muito, que dialogaram muito, que nos ensinaram muito, que a gente tem que pensar como é que elas vão chegar até as crianças para elas ampliarem essa leitura de mundo delas, não é? Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Isso mesmo. Eu pergunto, alguém gostaria de fazer uma reflexão em cima disso que a Maria Antônia acabou de dizer? Maria Antônia, você quer falar novamente? Está com a mão levantada? Não, obrigada, eu vou baixar. Dani? Por favor. Quase boa tarde, mas bom dia ainda. Aí em Portugal, boa tarde, então bom dia e boa tarde. Dentro dessa questão, eu acho interessante essas duas coisas, e o que eu percebo na minha prática é a importância do equilíbrio e do ouvir, do relacionar com aquela criança no sentido de entender qual é a curiosidade dela. Essa semana na escola, eu resolvi levar Eu peguei umas apostilas do 9º ano, que tinha aqui da minha filha, eu desmanchei todas elas. Então, são imagens das mais diversas, desde o universo, de história. Eu espalhei no laboratório e perguntei para as crianças assim: olha e veja aonde a tua criatividade, a tua curiosidade te guia. O que é curioso para você? O que você gostaria de saber mais? E elas foram fazendo colagens e apresentações e aprofundamentos daquilo que era da curiosidade dela. Então, ela está lendo o mundo para além da bolha dela, mas guiada pela própria curiosidade. Então, eu acho que tem uma forma da gente integrar essas duas coisas, até mesmo para apresentar coisas fora da bolha para as crianças, né? E aí nós estamos falando de crianças do 1º ano e crianças do 4º ano. São crianças desde das mais pequenas, e se eu mostrar para vocês os vídeos das crianças do 1º ano, mostrando as curiosidades dela, porque uma falou assim: essa imagem eu peguei, porque eu fiquei tão curiosa para saber o que essas duas pessoas estão conversando. E ela está desenvolvendo tanta coisa ali, com o olhar dela, trazendo o olhar da curiosidade dela. E eu acho que essas coisas podem ser integradas com equilíbrio, né? Agradecida, Dani. Com certeza. Só um instantinho. Ganfi, você levantou a mão? Gostaria de falar?
Sim, bom dia a todos, a todas. Acabei de entrar, às vezes eu vou fazer alguma observação que possa ter sido comentada, e aí eu peço desculpa. Aproveitando esse gancho da questão da experimentação, eu também concordo com a Dani, que eu acho que, em virtude às vezes, das restrições e das limitações, dependendo de cada lugar, né, de cada realidade, a gente não pode também se privar dela conhecer e construir o seu conhecimento através dessa curiosidade dela. Vamos supor, a questão do teatro, né? Se a gente não tem como, essa criança não tem como chegar num espaço teatral, né? Num teatro e vivenciar aquela experiência, a gente pode trazer, e isso é possível, trazer materiais, mesmo que sejam imagens, ou trazer esse movimento para dentro da instituição, né? E de que forma? A criança mesmo, a gente pode propor a construção de peças teatrais, né? Elas podem fazer movimentos pequenos dentro da realidade daquele grupo, sejam crianças de primeiro ano, de segundo, de terceiro. Eu acho que são coisas assim, a criança ela não precisa se limitar dentro da sua realidade, a gente tem que abrir essa realidade da criança. E, às vezes, ela mesma pode descobrir o teatro dentro do seu construir. A gente só vai dar as ferramentas e as noções ali básicas para ela descobrir sozinha aquele movimento, fazendo aquele movimento de construir os personagens, a história. E isso, quando ela tiver contato através de vídeos ou de peças que ela vê através dos meios de comunicação, ela vai reconhecer. Então, é um movimento tão pequeno que pode ser coisa pequena, uma peça pequena que você vai proporcionando. E o construir o conhecimento é muito enriquecedor, porque é ela que está fazendo, ela não está simplesmente assistindo. E quando ela vai assistir, ela vai se reconhecendo naquela identidade, né, no que ela descobriu e redescobriu com o seu olhar. É só essa observação que eu queria colocar, que eu acho que pode agregar aí também. Obrigada. Agradecida, Gância. Professor Rogério? Bom dia, um abraço, Pacheco, Luiz, colegas todos. Olha, eu gostei muito, especialmente da observação da Dani. Ela matou a charada. Essa é a nossa função, essa é a função docente. Qual é a função docente? É fazer a mediação entre o educando e a sociedade. A escola é uma instituição artificial, não foram as crianças que pediram, queremos escola. As crianças querem continuar brincando, jogando bola. A escola foi uma invenção dos adultos para socializar essas crianças, no sentido de dotá-las de conhecimento, de elementos importantes para cumprir funções que a sociedade criou. Então, o grande desafio é como fazer com que demandas, em muitos casos, legítimas da sociedade, se ninguém aprender matemática e aprender física, tá certo? Aprender tecnologia, a sociedade não se mantém. Agora, como despertar nas crianças o interesse pela matemática, pela física, pela química, pelas ciências, né? É isso exatamente que nós somos chamados como professores, como educadores. Então, e esse é um espaço, eu diria, muito mais que científico, clínico, de criação, de criatividade, de inventividade. A Dani deu um exemplo de inventividade. E eu acho que esse nosso grupo aqui cresce muito na medida em que as pessoas que dele participam vão escrevendo, documentando essas invenções, entendeu?
essas soluções, essas técnicas, esses recursos que estão sendo criados. Essa é a função essencial. Agora, realmente é preciso tirar as crianças, muitas vezes, do mundinho delas. Aqui no Distrito Federal, crianças que nascem numa cidade satélite, aqui se usa a expressão cidade satélite, entendeu? Cidades que foram criadas fora do plano piloto. Nunca vieram ao dito plano piloto. A Praça dos Três Poderes, ao Congresso, à Torre, tá certo? Aos museus, a uma série de coisas que existem, entende? Não sai do seu mundinho. Então, isso é muito importante. Eu gostei, então, muito da observação da Maria Antônia e, em especial, da Dani. Eu acho que o nosso trabalho de educadores e docentes é exatamente isso: criar situações que despertem o desejo de aprender, provoquem a curiosidade. Valeu. Agradecida, professor. Alguém mais gostaria de... Sim, professor Pacheco. O áudio, amigo Zé. O áudio fechado. O áudio está fechado. Está fechado o seu áudio, professor. Para dizer que eu poderia estar quietinho, calado, como eu gosto mais de escutar, mas a intervenção do Rogério me leva a falar um pouquinho. Eu vivi 7 anos em Brasília e um dia trabalhei com o Ministério da Educação durante 2 anos, com o Instituto, o IBICT, a Unesco, trabalhei com essa gente toda. E um dia me levaram a Ceilândia, né, a cidade satélite. E na Ceilândia eu escutei um doutor lá da universidade dizendo que estava a mesma coisa que vais falaste aqui. Mas aqui vós falais com autoridade, mas ele falou pela teoria e disse que estava a fazer um trabalho excelente. Ele estava a fazer um trabalho excelente e falou da aprendizagem, falou do remote, falou de tudo isso. Aí eu propus-lhe fazer um trabalho na maior favela da América Latina, a maior favela horizontal, Sol Nascente, na Ceilândia. E fui para dentro da favela perguntar por necessidades e potenciais da favela. De graça, de graça. E soube que esse professor doutor tinha feito um trabalho lá. Eu fui ler o trabalho. Era teoria, ou melhor, teoricismo, tudo. Ele nunca pôs os pés naquela favela. Ele não sabe o que se passa lá. Mas ganhou muito dinheiro com aquilo que fez. Foi um relatório muito importante sobre aquilo que aconteceu na década de 60 e 70, em que o governo exilou os mais pobres para a Ceilândia, pô-los fora de Brasília, criou essa cidade satélite, onde abunda a prostituição e muito mais tráfico, etc. Aí o Ministério Público pediu-me para fazer um projeto, porque esse professor doutor, estava ligado ao Ministério Público, para fazer um projeto para o Sol Nascente. Eu vou poupar-vos a descrição. Posso dizer-vos que gastei 1 ano e meio. A partir daquilo que eu recolhi lá na favela, eu fiz um projeto. Concorremos, eu entreguei a uma organização, porque eu não podia concorrer, a um edital que dava 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Entreguei. Essa instituição aderiu a uma ONG, porque só os ONGs podiam concorrer. Havia 400 e tal candidatos, chegamos ao fim, 3, um dos quais o projeto que eu tinha feito. Quando chegou à altura da habilitação e da entrega do plano, eu me apercebi de que tinham arranjado um laranja para me substituir
E levaram os 3 meses e meio e fizeram deles aquilo que imagino. Então, por que é que eu falo isto? Não há falta de investimento na educação. Não há. É uma falsa questão. Há muito. Mas esse dinheiro vai para quem está longe da prática. Muito longe da prática. Vai para estudos, relatórios, etc, 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 projetos. Tudo aquilo que vós dissestes tivesse também a calção de uma prática. Isto porque estar a falar de aprendizagem significativa e duradora sem praticar, é inútil. É mais um pedaço de conversa que não vai mudar absolutamente nada. Eu não estou a ser injusto para convosco. Só digo é que na escola como ela está instituída, na escola como ela trabalha, instrucionista, falar de aprendizagem significativa e duradora é perder tempo. É perder tempo. Porque nas escolas de sala de aula não há aprendizagem significativa. Não há aprendizagem ativa, não há nada. Mas todos os dias vejo grandes ensaios sobre aprendizagem ativa em sala de aula. Dá vontade de chorar ao mesmo tempo. Não ridículo. Não ridículo. Eu sei que posso parecer incómodo para nós, mas eu os tenho em grande consideração. Só faço esse apelo. É que deixem de escutar essa tropa, essa quadrilha de teoricistas, porque é uma quadrilha. São bandidos. Continuam a enfeitar discursos e a iludir pessoas. Continuem, mas sempre com esta preocupação. Quando falamos de aprendizagem significativa, estamos a falar de quê? De que prática? Estamos a falar de quê? Se não existe. Não existe. É só muito incómodo. Até para quem eu considero meu amigo e minha amiga, são muito incómodos. Porque todo mundo sabe isto. Todo mundo sabe. Alguém faz alguma coisa, como a Fabi, é perseguida, sofre assédio moral. E esses teoricistas ficam calados, omissos, quando foram eles que levaram a Fabi a fazer aquilo que ela está a fazer. Foi a teorização de teorias. Mais uma teorização de teorias que passou pela inspiração da escola da ponta. E esse é que é o pecado. Porque ela agora pode ser incriminada, pode sofrer demitida, só porque foi coerente. E já falei sobre o Fábio, que era aquilo que eu queria falar hoje. E vos peço perdão por ter falado coisas horrorosas, mas é preciso que alguém seja o chato da situação. Ai, beijinhos. Vá lá. Agora vamos calar. Agradecida, professor Pacheco. Gostaria, então, de trazer a seguinte reflexão, continuando. Como se aprende e o que podemos evidenciar de como se aprende na perspectiva das comunidades de aprendizagem? Então, como, por uma evidência de aprendizagem, fica claro o que foi aprendido? Como podemos perceber isso melhor? Sim, professor Rogério, por favor. Veja, essa resposta não está pronta. Me agrada muito a concepção de teoria de um outro autor, que é o Castoriadis,
Nós estamos no campo das práticas sociais. Então, não há dedução. O exemplo que ele traz muito é o de Freud. Freud não começou do zero, ele tinha formação de médico. Mas, à medida que ele foi criando o método e ouvindo as pessoas, ele foi elaborando a sua teoria, foi construindo. E não deixou ela acabada quando morreu em 1939. Bom, eu penso que a partir das práticas de vocês, que ainda estão na ativa, como o exemplo da Dani agora, como interpretar? Por que o sucesso das atividades que a Dani propôs? Tá certo? Então, essa teoria está por ser construída, a ser construída a partir da reflexão sobre a prática. Claro que ler Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud, entendeu? Tudo isso ajuda, dá pistas. Mas essa teoria é para construir a partir da prática educativa, da prática do trabalho com os alunos. Acho que essa é uma inversão, né, do sentido da teoria e do lugar da teoria, tá certo? Que a gente tem muito uma tendência a usar a teoria como uma lanterna dada previamente. Em parte, sim, porque ninguém parte do nada, tá certo? Mas isso são pontos de inspiração. A Escola da Ponte não foi uma dedução do Pacheco e suas colegas. O Pacheco se refere muito a vários autores, tá certo? Ele leu muito, mas foi, na verdade, uma criação e uma invenção. O que de teoria se pode fazer, a meu ver, é diferente de tudo que foi dado. Né? E eu acho que essa é uma questão muito bonita que precisa ser feita, que é o trabalho da pedagogia e da docência propriamente dita, que é o trabalho que começou magnificamente com Pestalozzi, tá certo? Entre 1770 e 1827. Ele passou uma vida, tá certo? Tentando e elaborando, né? A nova firma dele, né? Que fracassou, depois ele ficou anos pensando, depois ele teve o trabalho em Stans, depois ele acabou, finalmente, em Verdun, né? 20 e poucos anos. E o trabalho dele desmoronou por conflitos internos, inclusive, tá certo? Ele tinha um auxiliar que se opunha às ideias dele, tinha uma concepção diametralmente oposta, dividiu o grupo, e em 1925 desmoronou o projeto do Instituto de Yverdon. Mas esse é um exemplo absolutamente concreto, né, da prática. Isso é muito difícil de dizer, porque o que prevalece é essa visão dedutiva, tá certo? Da teoria como uma lanterna que mostra o caminho, e não ela das pistas. E há colegas que negam a prática é cega, a prática sem teoria não é nada, não. A prática é o lugar da invenção, da criatividade, tá certo? O exemplo da Dani, para mim, é um exemplo muito concreto, e outros que o Luiz tem dado, que outras pessoas têm dado, entendeu? É esse o caminho que me parece realmente o mais adequado. Era aí. Agradecida, professor. Gostaria de falar uma coisa. Por exemplo, se a gente pergunta, uma criança sabe ler? Ou como essa criança está lendo? O que ela consegue entender do que ela lê? Ela sabe o sentido daquilo que ela lê?
ou ela simplesmente ela lê por ler? Isso dá uma pista do que está acontecendo, de como está sendo construído a leitura daquela criança. E, por exemplo, vou dizer, eu vivo num local que é um distrito e existe uma única escola e nós temos um projeto, conseguimos um projeto de comunidade de aprendizagem ligado a uma agrofloresta pedagógica. A gente chama de agrofloresta pedagógica. E as crianças, nesses 3 anos, elas mostram um diferencial muito grande de aprendizado, de construção do seu aprendizado. Nós caminhamos muito, principalmente, com base na dinâmica de grupo do professor Lauro de Oliveira Lima. E as crianças se organizam sozinhas já há muito tempo, em funções para conviver. Então, no exercício de vivência na prática da cidadania, porque elas estabelecem as funções que elas veem necessárias para a dinâmica que elas vão estar fazendo. Então, quando tem como exemplo, uma criança assume ser o guardião da memória, ou a secretaria, e aí ele assume dentro das funções e ele disse assim, isso já aconteceu algumas vezes, ixi, mas eu tenho uma dificuldade porque eu não sei escrever ainda. Aí um dos coleguinhas se coloca, não tem problema, eu te ajudo. Aí um terceiro diz, eu também te ajudo. Você pode desenhar o que você entendeu e ver o que nós estamos fazendo hoje e a gente te ajuda escrevendo. Dessa maneira, vai havendo uma troca e uma construção de cooperação real. Ninguém está dizendo, o tutor presente não está dizendo tem que ser assim, tem que ser assado, mas está oportunizando que as crianças resolvam as suas dificuldades entre si. É no limite delas. Nós temos um círculo de leitura e o foco principal desse círculo, no início, né, ponto de partida, é despertar o encantamento pela leitura, porque é um local onde as famílias não têm contato com o livro, muitos pais são analfabetos, então as crianças pouco tiveram contato com leitura. Então, primeiro contato delas com os livros que foram dispostos, elas se encantaram, né? Teve uma criança que viu ali no chão O Pequeno Príncipe, aí ela chorou. Puxa, o meu sonho era ler esse livro, porque eu vi o filme. Ela já leu o livro 3 vezes, inclusive. E as crianças escolhem o livro, leem, e se em determinado momento da leitura não é o que está interessando no momento, elas têm toda a liberdade de trocar o livro. Ao final do círculo, elas se sentam em círculo e trocam o que leram, o que estão lendo, o que estão entendendo, o que estão aprendendo com aquilo, a opinião que tem daquilo que está sendo dito, né? Não existe uma prova no final do livro, nada disso. O principal é que elas amem ler, descubram a leitura. Então, livros de tudo, né? De ciências, de história, romances, livros infantis, porque são crianças a partir de 7 anos, e naturalmente aconteceu um movimento que
as crianças que ainda não sabem ler, quando pegaram um livro, os coleguinhas que sabiam ler, por si, sentavam perto e ajudavam na leitura. Ao final do ano, as crianças todas estavam lendo. Não lendo por ler, as letras ali. Elas entendiam o que estavam lendo. Então, na prática, elas estão vivenciando a troca, inclusive, de culturas, né? E tudo mais. E tem também o momento da leitura compartilhada, em que eles escolhem um livro que é lido em capítulos, né? E eles vivenciam aquilo, eles trocam, dão opiniões. Então, eles viajam pelo mundo pela leitura. Isso está sendo muito especial. E, na verdade, eu falei 3 anos, mas na verdade já tem 5 anos de trabalho isso. Então, da mesma forma, a leitura, elas vão desenvolvendo as outras coisas, a pesquisa, né? Por exemplo, uma leitura que estava sendo feita, surgiu uma pergunta de uma criança, mas como que o personagem saiu numa nave para dar a volta ao mundo e aí, de repente, estava noite? Como que é isso? Um lado está de dia, o outro está de noite, né? Então surgiu a pergunta, como que é isso? Então foi um momento muito rico das crianças entenderem, primeiramente num globo, né? Que existem os fusos horários, que existe a dinâmica do movimento da Terra em torno de si mesma, o Sol, como acontece à noite, o dia. Então, isso despertado na leitura, que trouxe uma pergunta que levou a uma pesquisa. Então, está tudo integrado, porque é muito comum que a gente parta, né, assim, agora é hora da mente, agora é hora da emoção, agora é hora do corpo. Isso foi feito assim, porque precisava se estudar, né, como estudo, mas o aprendizado é integrado. Ele é integrado, ele não é compartimentado. E quanto mais diversidade, mais rico o aprendizado. Então, por enquanto, era o que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, tá? Experiência na prática. Alguém mais gostaria de se colocar, complementar? Professor Quero Rogério? cumprimentar, Nádia. Parabéns. Veja, que coisa fantástica você acaba de nos relatar. Você está fazendo um diário de bordo, registrando isso é de uma riqueza ímpar. Isso é de uma riqueza... Sim, professor. Isso é de uma riqueza monumental. E veja, do ponto de vista teórico, acompanhando o processo histórico de construção da escola, a gente começa com a escola de Comênios, que era a escola completamente reificada. O famoso capítulo 32, a didacografia. É muito interessante como ele viu todos os problemas, mas a solução que ele dá é um desastre. Tratava-se do professor inscrever na cabeça dos alunos as coisas. Um negócio assim terrível. Então, o começo da retomada dessa questão, aí nós chegamos no século XX, com a psicologia, a descoberta da subjetividade, da psicologia, a psicanálise, o sujeito, o desejo, né? A articulação, a inseparabilidade da representação do afeto e dos desejos, entende? Bom, e quais são as atividades que permitem essa integração? Então, esse relato da Dani e esse seu são realmente extraordinários, entendeu?
Exatamente isso. E é isso que precisa ser ensinado nos cursos de formação de professores. E que, a meu ver, é o grande déficit da formação que eu ajudei a dar e que continua sendo dada. Porque não se parte a partir daí, desses relatos de prática, tal como vocês vêm fazendo. Tá certo? Então fica um discurso teórico, tá certo? Desligado de uma prática concreta. Parabéns, maravilha. Agradecida, professor. A Zizi e eu trabalhamos juntas nesse trabalho. E nós temos um livro que em breve vai ser lançado com todo esse material, né? Que é construído em comunidade. E nós fazemos também a alfabetização humanizada, que é uma formação onde nós desenvolvemos, né, os potenciais, as bases de desenvolvimento potenciais do ser humano, que é o que a gente integra nesse trabalho com essa comunidade de aprendizagem em agrofloresta pedagógica. Tem gráfico? Graf, você está falando, seu microfone está fechado, se você estiver falando. Professora Nádia? Ah, sim. Eu acho que eu estou vendo aí o Ganf. Meu nome é Lorena, só para todos me conhecerem, porque está saindo aí uma nomenclatura que eu coloquei para identificar. É bom saber seu nome, Lorena. Me desculpe. Tá. Prazer em conhecê-los. Estou achando muito rica todas essas discussões. Uma coisa que eu observei aqui, e aproveitando esse exemplo maravilhoso, prático, que você nos colocou, professora Nádia, é que quando a gente coloca crianças de faixa etárias diferentes, dá a oportunidade delas conviverem juntos, não fechadas dentro da sala de aula, mas no espaço livre, a gente vai observando, fazendo um exercício de observação delas, e quando elas começam a repassar o conhecimento que uma tem para as outras, isso é maravilhoso. E aí, num campo mesmo de livre, elas vão trocando esses conhecimentos, e com a leitura, a gente evidencia isso do jeito que você falou, mas também com qualquer assunto. Quando você mistura, né, as faixas etárias, não fica só nos pares, quem sabe mais começa a repassar para quem está começando ali nos primeiros anos. E os menorzinhos, às vezes, também têm vivências que os maiores não têm. E é muito enriquecedor, porque eles vão transmitindo na linguagem da criança. Não é um adulto que está falando, é a própria criança que está usando os seus próprios recursos para transmitir. Então, quando a gente, como educador, né, a gente entra num exercício só de observação, sem interferir no diálogo, você vai vendo o quanto eles estão assimilando os conhecimentos. Às vezes, a gente até vê situações que a gente nem imagina que aquilo dali chegou aos ouvidos, ou chegou através de emoções, elas vão recontando, né, conceitos ou vivências umas para as outras, igual o conhecimento dos planetas, dos animais. Às vezes uma está contando sobre um certo animalzinho, igual eu vi aqui numa vivência nossa. E aí ela era um ano na frente do que o outro, e aí eles estavam brincando no pátio mesmo, assim, livre, numa área verde, e aí, debaixo da árvore, brincando na areia, um foi ensinando, e você vai vendo aquele despertar de interesse, e eu acho isso um valor muito grande, que às vezes você não desperta dentro da sala de aula, você vai despertar no momento lúdico, no momento de natureza, e sem igual, assim, sem tamanho, só para compartilhar com vocês aí também um pouquinho.
Agradecida, Lorena, agradecida. Olá, Helder, seja bem-vindo. Então, isso que você falou é muito importante. Por que que tem que ficar criança de 4 anos só com criança de 4 anos? Isso é para o professor, para o controle do professor. Não é para que a criança se desenvolva, né? Porque a gente aprende na diversidade, até nisso. Então, é muito importante. Uma criança que aprende com a experiência que a outra criança um pouco mais velha já vivenciou, é mais próximo dela do que um adulto, né? Do que um adulto. Agora, quando você dá a possibilidade que as crianças se misturem, vamos dizer assim, né, em todas as faixas etárias, e que tenham vovôs, vovós também, mamães, titias, tudo, titios, é muito rico, porque são seres humanos, né, trocando suas experiências em algo que foi construído de aprendizado. Então, um ponto muito importante de transformação das práticas, né, é isso. Por que tem que ficar compartimentado em séries e por que tem que ficar dentro de paredes, né? Se o aprendizado é algo que tem que enxergar longe, né, de preferência. Sim, Então, professora Nádia, é assim, o conhecer, o descobrir o mundo é todo dia, toda hora, igual o professor Rogério colocou muito bem, a escola, nesse formato, é algo que colocaram, a criança ela quer brincar, ela quer descobrir, e a vida dela é interagir com todos, não é só com os pares, são os menores, os pares e os maiores, e os adultos, e não só as crianças. Então, ela vai tendo essa noção de mundo multidisciplinar, da parte de vista de todas as disciplinas, no momento só. A vida ela é muito dinâmica, e o aprendizado para a criança ela é muito dinâmico também. Então, a gente, na verdade, tem que viver o mundo da criança, não fazer com que ela se encaixe em padrões muito rígidos, né? Que às vezes é só para controle. isso mesmo. Agradecida, Lorena, sua observação, isso mesmo. E nós temos 1 minuto, né? Ainda mais, professor Rogério, sim, por favor. Seu microfone está fechado. Eu fiquei muito feliz, muito contente, muito entusiasmado com esses 3 depoimentos de vocês hoje. Eu fico aguardando receber por escrito para nós escrevermos coletivamente a didática magna do começo do século XXI. Isso é muito importante, porque agora, teorizando um pouco, Comênios escreveu sobre a influência do racionalismo que brotava com força no século XVII. Ele negava, isso é muito interessante, a leitura dessa obra, da Didática Magna, porque ele diz as escolas não estão funcionando porque tem cada professor no seu canto inventando as coisas e assim não se chega a lugar nenhum. Agora eu vou propor para vocês o método, entendeu? Como ensinar tudo a todos com facilidade, com segurança e tal, e fazer uma escola feliz. Mas levado nessa lógica racionalista capitalista, uma razão que exclui o afeto e o desejo, tá certo? Ele criou a escola num modelo capitalista. Ele antecipou na organização escolar o que Taylor, Fayol e o Fordismo vão fazer no começo do século XXI. É isso, entende? Então, toda essa trabalheira de 4, 5 séculos para descobrir, isso é muito importante, tá certo? Porque é assim que precisa fazer.
E as nossas escolas de formação de professores continuam ensinando. Piaget, Vygotsky e Vallon, tudo bem, eles são importantes, e Bourdieu, Passeron e companhia, mas não ensinam Freinet, não ensinam a Escola da Ponte, não ensinam Pacheco, não ensinam Montessori, e não tem esse material que vocês estão produzindo, que ainda não está disponível. E é por aí que tem que começar a formação, tá certo? Daí, a meu ver, a relevância disso que vocês estão fazendo. Entendeu? Dessa construção estimulada pelo professor Pacheco, que eu acho que é um momento privilegiado poder acompanhar isso com vocês. Obrigado. Agradecida, professor Rogério. Parece que deu nosso tempo, certo? Vejo que é por aí, né? Eu espero ter ajudado e contribuído nisso. Mas é bom a gente continuar essa reflexão, né? Como aprendemos e como vamos transformar as nossas práticas, né? Certo? Então, muito agradecida a todos. Acho que a Zizi não está mais aqui, né? Ela está em viagem, mas me despeço de vocês agora. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E sigamos. Sejamos todos firmes e nos transformando para poder ajudar a transformar. Certo? Grande abraço a todos.